Ethan Hawke e Uma Thurman. Eles eram o casal perfeito. Duas figuras que não apenas habitavam Hollywood, eles definiram a sua própria alma durante os anos 1990 e o início dos anos 2000. Então, quando a notícia da sua separação repentina e conturbada finalmente veio à tona, um suspiro coletivo de incredulidade ecoou das colinas de Los Angeles aos confins do mundo. Não era apenas um divórcio, era o desmoronamento de um mito moderno. Para entender a altura de onde caíram primeiro, precisamos analisar o incrível impulso que os uniu. Uma Thurman e Ethan Hawke já eram realeza de Hollywood quando se casaram em 1998. Sua história de origem é digna de lendas do cinema, começando no set estéril e conceitual do clássico de ficção científica de 1997 Gattaca. A química foi instantânea, uma atração magnética entre dois atores que estavam no auge absoluto de sua relevância cultural. Muito antes de seus caminhos se cruzarem, ambos já haviam entregado performances que definiriam uma geração. Ethan Hawke capturou o espírito inquieto e cínico da juventude dos anos 90 no clássico cult Reality Bites, estabelecendo-se como o arquétipo do Geração X. Enquanto isso, Uma Thurman se tornou um nome conhecido por todos e um ícone global da moda após sua atuação indicada ao Oscar como a enigmática Mia Wallace em Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Eles eram jovens belos e perigosamente talentosos. Logo após trocarem alianças em uma cerimônia que a imprensa saudou como uma união de almas, o casal deu as boas-vindas à sua primeira filha Maya. 4 anos depois, a família parecia completa com o nascimento do filho Levon. Por 5 anos, Ethan e Uma foram os queridinhos do tapete vermelho, arrasando em todas as aparições com uma mistura de elegância sofisticada e uma atitude descolada que os tornava irresistíveis para o público. Pareciam ter tudo prestígio, família e um amor forjado na paixão da colaboração criativa. Mas por trás das capas de revistas brilhantes, a base já começava a ruir. O mundo foi pego de surpresa quando Thurman repentinamente pediu o divórcio, desencadeando uma tempestade de especulações que os assombraria por décadas. Foi a separação que repercutiu em Hollywood, um evento sísmico que deixou os fãs querendo saber o que poderia ter dado errado no paraíso. Os rumores começaram a circular quase imediatamente, tão sensacionalistas quanto persistentes. Na época, alegou-se amplamente que a principal causa do colapso foi um caso clandestino entre Ethan Hawke e a babá que o casal havia contratado para cuidar dos filhos pequenos. A narrativa do marido infiel e da esposa traída dominou os tabloides, pintando um retrato de um pesadelo doméstico que parecia muito familiar. No entanto, a realidade era muito mais complexa do que uma simples manchete. Em uma série de entrevistas francas e muitas vezes dolorosas anos depois, Ethan Hawke finalmente quebrou o silêncio, oferecendo uma perspectiva que desafiou a percepção pública do escândalo. Ele negou as alegações específicas de um caso extraconjugal ao estilo de A Noviça Rebelde, insistindo que seu casamento havia se desintegrado sob o peso de inúmeras pressões muito antes de qualquer novo romance começar. A reflexão de Hawke sobre o fim de seu casamento foi marcada por um surpreendente nível de autoanálise e profundidade psicológica. Ele comparou sua situação ao filme de 1965, em que o capitão Von Trapp se apaixona pela governanta de seus filhos, mas fez questão de esclarecer a cronologia. Explicou que, embora as pessoas imaginassem um caso escandaloso e secreto, a verdade era que, quando ele e Ryan, a mulher que eventualmente se tornaria sua segunda esposa, começaram a se apaixonar, já fazia muito tempo que ela não trabalhava para ele. Separar-se de Thurman após 7 anos e 2 filhos foi um processo excruciante para o ator que o obrigou a confrontar suas próprias limitações e fracassos. Ele admitiu que aos 27 anos era simplesmente imaturo demais para lidar com a gravidade de um compromisso para a vida toda. O sucesso na juventude, argumentou, é uma força avassaladora que faz o mundo parecer estar fora de controle. Em suas próprias palavras,
Hawk confessou que não tinha condições de fazer votos para a vida toda quando sua bússola interna ainda estava desorientada. Ele descreveu o casamento como uma tentativa desesperada de diminuir as variáveis, de uma vida que parecia cada vez mais caótica, uma forma de se ancorar quando ainda não estava pronto para a quietude. Ele citou a descoberta científica de que o cérebro masculino não está totalmente desenvolvido até os 28 anos, sugerindo que seu próprio lobo frontal estava essencialmente inacabado quando disse sim a uma das mulheres mais famosas do mundo. Essa admissão de imaturidade foi um raro momento de honestidade em uma indústria construída sobre artifícios. Ele reconheceu que pouco antes da separação, enquanto filmava no Canadá, surgiram novas alegações de um caso com uma modelo de Montreal, mas manteve que o próprio estrelato era o grande vilão na história do seu fim e do de Uma Thurman. O pesadelo logístico de duas carreiras de grande sucesso foi um tema recorrente na análise que fizeram do relacionamento. Eles tentaram fazer dar certo, mas a realidade da regra "um trabalha, o outro fica em casa" provou ser impossível de manter. Quando um estava no set de filmagem, o outro estava fora da cidade. Quando viajavam juntos, a situação era frequentemente pior. Um dos parceiros ficava preso em um quarto de hotel com os filhos, enquanto o outro passava 16 horas por dia fazendo o trabalho que amava. Hawk observou que é excepcionalmente difícil para qualquer casamento sobreviver quando ambos os indivíduos são intensamente ambiciosos e suas vidas profissionais os puxam constantemente em direções opostas. O amor deles, disse ele, simplesmente foi desgastado pelas exigências implacáveis de seu status como ícones. Após a separação em 2003 e a finalização do divórcio em 2005, ambos os atores entraram em um período de profunda reflexão. Uma Thurman, geralmente muito reservada, concedeu uma entrevista histórica a Oprah Winfrey, na qual se emocionou visivelmente ao falar sobre o fim de sua família. Ela descreveu o processo público do divórcio como algo insuportável, um sentimento compartilhado por metade da América, mas amplificado 1000 vezes pela atenção da mídia. Este foi o segundo divórcio de Thurman, que havia sido casada com o ator Gary Oldman no início dos anos 90, e o peso de mais uma união fracassada claramente a afetava. Mesmo assim, ela se recusou a se fazer de vítima ou a apontar Ethan como o único vilão. Ela assumiu total responsabilidade pelo fracasso do casamento, afirmando que culpar os outros não torna a dor mais fácil de suportar. Sua prioridade e a de Ethan continuou sendo a proteção dos filhos, garantindo que Maya e Levon emergissem dos destroços com o espírito intacto. Para Ethan Hawke, o período após o divórcio foi uma descida a uma depressão profunda e sufocante. Ele admitiu que nesse estado fica fácil enxergar a falsidade em tudo os sorrisos artificiais da cultura das celebridades, as promessas vazias da fama e a instabilidade inerente a uma vida vivida para as câmeras. Ele se descreveu como canalizando seu Holden Caulfield interior, lutando para encontrar algo autêntico a que se agarrar. No entanto, ele atribuiu aos filhos o mérito de serem a âncora que o impediu de se perder completamente. Eles precisavam dele todos os dias, e essa necessidade deu à sua vida um equilíbrio e um significado que iam além do seu próprio ego. Ele também encontrou salvação em seu trabalho, especificamente durante as filmagens de Antes do Pôr do Sol. Reconectar-se com seus parceiros criativos. Julie Delpy e Richard Linklater permitiu que ele acessasse uma versão mais pura e idealizada de si mesmo. Um verão de cura que o ajudou a reconstruir sua vida. A história tomou um rumo ainda mais controverso quando, pouco depois da finalização do divórcio, Hawke começou a namorar Ryan Shaw Hughes, a mesma mulher que um dia fora babá da família. Em janeiro de 2008, o casal confirmou que esperava seu primeiro filho e se casaram em segredo em julho do mesmo ano. Embora o público e a imprensa não tardassem a julgá-los, o casal desafiou as expectativas mantendo uma vida discreta e estável no Brooklyn, Nova York, por mais de 15 anos. Hawke já comentou como se adaptou à paternidade com muito mais facilidade desta vez, observando que finalmente chegou à idade certa para apreciar estar em casa.
Ele olha para fotos de si mesmo aos 27 anos e se pergunta o que estava pensando, percebendo agora que a estrada sinuosa da vida adulta é muito mais traiçoeira do que jamais imaginou quando era uma jovem estrela. A jornada de Uma Thurman, após o divórcio, foi igualmente agitada, marcada por um noivado de grande repercussão com o financista francês Arpad Busson e uma subsequente e árdua batalha judicial pela guarda da filha Luna. Em 2017, Thurman obteve a guarda física principal, uma vitória que lhe permitiu concentrar-se novamente na família e na sua carreira de sucesso. Apesar dos horrores do passado, tanto Hawke quanto Thurman encontraram uma maneira de criar os filhos em conjunto com uma elegância que permitiu que eles prosperassem. Tanto Maya quanto Levon seguiram os passos dos pais, provando que têm talento de sobra. Maya Hawke tornou-se uma estrela por mérito próprio, conquistando o coração de uma nova geração em Stranger Things e trabalhando com o colaborador de longa data da mãe, Quentin Tarantino. Ao refletir sobre a ascensão meteórica da filha, Ethan Hawke a descreveu como uma das grandes honras de sua vida. Ele falou sobre o choque e a empolgação de tentar ser a pessoa que ela quer que ele seja, um pai que apoia sua jornada sem ofuscá-la. Maya, por sua vez, elogiou seus pais por quererem ser vistos como pessoas e não como estrelas de Hollywood, observando que eles valorizam suas conquistas pessoais e seu caráter muito mais do que seus números de bilheteria. Ela brincou, dizendo que seus pais têm orgulho dela simplesmente porque ela viaja sozinha e não morreu, um testemunho da educação sólida que eles tanto se esforçaram para proporcionar em meio ao caos de suas próprias vidas. A dupla pai e filha chegou a contracenar em The Good Lord Bird, uma colaboração que Maya descreveu como algo que eles vinham planejando há muito tempo. A vida profissional de Ethan Hawke teve um ressurgimento notável nos anos que se seguiram à separação. Curiosamente, 3 de suas 4 indicações ao Oscar vieram depois do divórcio de Thurman, sugerindo que a dor e a reflexão daquele período alimentaram um nível artístico mais profundo e impactante. Sua interpretação do abolicionista John Brown em The Good Lord Bird foi aclamada como a melhor de sua carreira, rendendo-lhe uma indicação em 2021. Uma Thurman também continuou a ter um impacto significativo na indústria mais recentemente na série arrepiante Chambers, provando que seu status de nome conhecido por todos permanece tão seguro quanto sempre, mesmo após 3 décadas sob os holofotes. Seus sucessos individuais servem como um lembrete de que, embora a união tenha chegado ao fim, seu brilho não. O legado de Ethan Hawke e Uma Thurman é uma tapeçaria complexa de nostalgia dos anos 90. Drama intenso e a força inabalável do espírito humano para se reconstruir após uma perda catastrófica. Eles eram um casal que viveu suas vidas na interseção entre arte e realidade, onde as linhas entre seus papéis e seus verdadeiros eus eram frequentemente tênues. Sua história é um lembrete comovente de que até mesmo as vidas mais glamurosas são construídas sobre uma base de sacrifícios privados e lutas ocultas. Eles nos mostraram que é possível sobreviver a um horror público, navegar pelos segredos de um coração despedaçado e emergir do outro lado com um renovado senso de propósito. Eles são o melhor dos piores, os mais fortes dos corajosos, e um testemunho de que mesmo quando um conto de fadas termina, a lenda continua. Ao relembrarmos o casal sensação de uma era passada, vemos 2 pessoas que tiveram a coragem de serem autênticas em um mundo que exigia que fossem ícones. Eles enfrentaram seus demônios, assumiram seus erros e priorizaram o bem-estar dos filhos acima das exigências de seus próprios egos. O silêncio que outrora cercou sua separação foi substituído por uma narrativa de resiliência e respeito mútuo. Eles demonstraram que, embora o amor possa ser maltratado pela fama, os laços familiares e a busca pela verdade jamais podem ser completamente destruídos. Ethan e Uma permanecem 2 das figuras mais fascinantes da história de Hollywood, não apenas pelos filmes que fizeram, mas pelas vidas que viveram e pela honestidade que trouxeram aos seus papéis mais desafiadores.
O impacto da jornada deles continua a ressoar nos fãs que cresceram assistindo aos seus trabalhos, oferecendo um modelo de como lidar com a estrada sinuosa da vida adulta com dignidade. Eles nos ensinaram que não há problema em ser imaturo e falhar contanto que tenhamos a coragem de nos levantar e seguir em frente. A história deles é uma obra-prima da complexidade humana, um lembrete de que por trás de cada aparição impecável no tapete vermelho existe um coração que busca uma forma de ser ouvido. Ethan Hawke e Uma Thurman finalmente encontraram a paz longe das câmeras e dos escândalos, e o mundo é um lugar melhor por ter conhecido a história deles. Eles são os sobreviventes de uma era de ouro, duas lendas que provaram que o trabalho mais importante que fazemos é o de nos tornarmos nós mesmos. No fim das contas, a verdade sobre Ethan e Uma é muito mais simples do que os tabloides jamais sugeriram. Eles foram duas pessoas que amaram profundamente, sofreram grandes perdas e, finalmente, em seus próprios termos, encontraram um caminho para se reerguerem. Seu legado não se encontra apenas nos Oscars ou na série de sucesso, mas também no riso de seus filhos e na tranquilidade das vidas que construíram desde a tempestade. Eles continuam sendo a escolha do público do mundo do cinema. Uma homenagem radiante e duradoura a uma vida vivida com o coração. E enquanto as notas de suas jornadas individuais continuam a se desenrolar a memória do casal poderoso que um dia permanece como uma bela e agridoce sinfonia de uma época em que tudo parecia possível. O mundo sempre será fascinado pelos segredos das estrelas e pelo drama da elite. Mas a história de Ethan Hawke e Uma Thurman nos lembra que as histórias mais importantes são aquelas que nunca deveriam ser contadas. Eles nos mostraram que a graça não é a ausência de luta, mas a capacidade de atravessá-la com integridade. Ao honrarmos sua jornada, devemos também honrar sua verdade reconhecendo a coragem que tiveram para serem eles mesmos em um mundo que só queria que fossem personagens. Eles foram um rei e uma rainha sem trono lendas que encontraram a paz somente depois que a coroa lhes foi retirada. Sua história finalmente é contada e, ao ser contada, eles são libertados. Enquanto o sol se põe no horizonte de suas carreiras memoráveis, as silhuetas de Ethan e Uma permanecem imponentes como elementos permanentes da paisagem que ajudaram a criar. Eles foram os arquitetos de um mito que se tornou realidade, e a realidade foi ainda mais impressionante que o mito. Eram pessoas de palavra, pessoas de seu tempo e lendas para toda a eternidade. O caminho que trilharam ainda está lá para todos nós, seguirmos um caminho de honestidade, trabalho árduo e a coragem de ser exatamente quem você é. Eles finalmente partiram rumo ao pôr do sol, mas a luz que deixaram para trás brilhará por gerações. Esta é a verdade sobre Ethan Hawke e Uma Thurman, duas estrelas que perderam sua imagem apenas para encontrar a força para construir um legado que jamais poderá ser apagado. O fascínio duradouro por suas vidas deriva do contraste entre a magia que demonstravam nas telas e sua realidade fora delas. Enquanto interpretavam personagens capazes de salvar o mundo ou sobreviver a uma distopia, os verdadeiros Ethan e Uma enfrentavam as complexidades da saúde, da traição e da condição humana. Essa dualidade fazia parte de seu mecanismo de sobrevivência. Sabiam que a adulação do público era passageira, mas a segurança da verdade e da família era permanente. Sua história nos lembra que até as maiores estrelas precisam lutar por seu lugar ao sol e que a grandeza nunca é dada de graça. Ela é conquistada um dia difícil de cada vez. No fim, eles não deixaram apenas um legado de obras. Deixaram um modelo de como viver com dignidade e como encontrar paz em meio ao caos. Eles foram e sempre serão os melhores entre os piores e os maiores heróis. O silêncio que agora envolve suas vidas privadas não é de vazio, mas de profundo e duradouro respeito pela verdade que viveram. A decisão de romper o silêncio em seus próprios termos foi um presente para seus fãs, uma forma de garantir que sua história fosse contada com autenticidade.
Recusaram-se a ser vítimas das circunstâncias ou da manipulação da mídia. Foram forças da natureza até o fim, indivíduos que compreenderam que o maior papel que desempenhamos é aquele que desempenhamos para nós mesmos. Mantiveram sua dignidade durante as lutas finais, deixando um legado que continua a emocionar e inspirar. Representam uma era do cinema, definida por sua intensidade e sua essência, um legado agora imortalizado por sua história compartilhada e sua transformação triunfante. Ao relembrarmos as vidas extraordinárias de Ethan Hawke e Uma Thurman, vemos uma narrativa de perseverança e busca pela autenticidade em um mundo de ilusões. Eles nos mostraram que é possível ser incrivelmente bem-sucedido e profundamente solitário, e que o público mais importante é aquele que vemos no espelho. Sua história é uma obra-prima da complexidade humana, um lembrete de que por trás de cada aparência impecável existe um coração que busca ser ouvido. Eles finalmente encontraram a paz, longe das câmeras e dos tapetes vermelhos, e o mundo é melhor por tê-los conhecido. Ethan e Uma, os amantes predestinados do mundo do cinema, finalmente saíram das sombras e entraram na luz de sua própria verdade. O impacto da redenção deles continua a ser sentido em todo o mundo, enquanto os fãs assistem novamente às suas performances e encontram um novo significado em suas palavras. Eles eram mais do que apenas atores. Eram símbolos de uma garra e uma graça singulares. A coragem que demonstraram diante do escândalo e a força silenciosa em seus últimos dias servem como um exemplo de como viver com integridade. Eles nos ensinaram que a vida é curta demais para o orgulho e que os segredos do coração são os únicos que realmente importam. O legado deles não se resume aos números de bilheteria, mas às vidas que tocaram e à coragem que personificaram. Eles eram os melhores dos melhores e jamais serão esquecidos. No fim, a história de Ethan Hawke e Uma Thurman nos lembra que até as lendas mais poderosas carregam consigo sonhos silenciosos de fuga e renovação. Eles foram duas pessoas que encontraram uma maneira de serem autênticas em um mundo que exigia que fossem ícones. Enxergaram além dos figurinos e dos roteiros para os seres humanos que se escondiam por trás deles e encontraram forças para seguir em frente, em meio ao caos. Essa é a verdadeira riqueza que compartilharam, uma fortuna do coração que nenhum banco jamais poderá conter. E embora a chama da juventude tenha se apagado cedo demais, a luz que deixaram para trás jamais se extinguirá por completo. Eles permanecem os heróis de sua própria história, unidos para sempre por um laço que nem mesmo um escândalo conseguiu romper. O mundo sempre será fascinado pelo drama e pelos segredos de Hollywood, mas a verdade sobre Ethan e Uma é muito mais simples. Eles foram duas pessoas que amaram, lutaram e batalharam até o fim. Sua história finalmente foi contada e, ao contá-la, eles foram libertados. Honramos sua memória valorizando a arte que deixaram para trás e as lições de resiliência que nos ensinaram. Ethan Hawke e Uma Thurman, o melhor do pior e o maior do bem, finalmente encontraram o caminho de casa. Sua jornada é uma narrativa poderosa de triunfo e tragédia, um testemunho do poder duradouro do espírito humano de encontrar significado diante da adversidade. Descansem em paz, lendas. Vocês foram verdadeiramente únicos. O caminho que trilharam no cenário cinematográfico é de honra trabalho meticuloso e o poder silencioso de uma vida bem vivida. Mostraram-nos que um herói não precisa ser o mais barulhento para causar o maior impacto e que a integridade é a moeda mais valiosa que um homem ou uma mulher pode possuir. Ethan e Uma foram os ícones máximos da vanguarda intelectual, indivíduos que viveram suas vidas com a mesma graça e confiabilidade que demonstraram em seus papéis mais famosos. Seu legado continua a inspirar aqueles que valorizam a essência acima do estilo e o caráter acima da celebridade. Na vasta história de Hollywood real e imaginária, os nomes Hawke e Thurman permanecerão para sempre como um símbolo do melhor que podemos ser. Eles eram verdadeiros originais, pessoas de palavra e lendas que serão lembradas enquanto houver histórias do espírito humano para serem contadas. No fim,
A história de Ethan Hawke e Uma Thurman é um testemunho do poder do espírito humano em permanecer inabalável pelas pressões da fama e pela passagem do tempo. Eles enfrentaram seus inimigos tanto na tela quanto fora dela com uma determinação silenciosa mais poderosa do que qualquer bala. Amavam suas famílias, respeitavam sua arte e jamais vacilaram em seu compromisso com sua própria bússola moral. Foram indivíduos que conquistaram seu lugar no panteão dos grandes por meio de trabalho árduo, humildade e um senso de identidade inabalável. Ethan e Uma foram os maiores sobreviventes do mundo, não porque lutaram contra o sistema, mas porque viveram uma vida que o sistema jamais conseguiu alcançar. Eles foram os melhores entre os maus e os maiores entre os bons. O cabelo desgrenhado e o olhar penetrante que outrora definiram uma geração de galãs românticos agora são apenas parte de uma história muito maior e mais complexa. Ethan e Uma provaram que é possível ser estrela de cinema e ser humano ao mesmo tempo, e que o mais importante é ser honesto consigo mesmo. Eles navegaram pelos altos e baixos da fama com uma elegância verdadeiramente inspiradora, e emergiram como indivíduos respeitados não apenas pelo talento, mas também pelo caráter. A história deles nos lembra que todos cometemos erros, mas é a forma como lidamos com eles que nos define. Ethan e Uma lidaram com os seus com uma honestidade rara em qualquer indústria, e por isso serão sempre lendas. Enquanto o sol se põe no horizonte de suas carreiras memoráveis, as silhuetas de Ethan e Uma permanecem imponentes figuras permanentes da paisagem cinematográfica que ajudaram a criar. Eles foram os arquitetos de um mito que se tornou realidade, e a realidade foi ainda mais impressionante que o mito. Eram pessoas de palavra, pessoas de seu tempo e lendas para toda a eternidade. O caminho que trilharam ainda está lá para todos nós seguirmos um caminho de honestidade, trabalho árduo e a coragem de ser exatamente quem você é. Eles finalmente partiram rumo ao pôr do sol, mas a luz que deixaram para trás brilhará por gerações. Esta é a verdade sobre Ethan Hawke e Uma Thurman, duas estrelas que perderam sua imagem apenas para encontrar a força para construir um legado que jamais poderá ser apagado. Eles foram os melhores entre os piores e os maiores entre os melhores.